Olá! Para você que está vendo a gravação, seja bem-vindo à Isolada de História. Eu sou o professor Hudson. Essa é a segunda aula sobre análise de dados em questões com análise de dados, onde a gente está aprendendo a analisar os dados e tudo mais. Pessoal, na última questão da aula passada, eu tive um certo probleminha na interpretação da questão e um problema principalmente foi meu. Algumas coisas a gente precisa ver antes de respondê-la. Deixa eu só voltar aqui rapidamente nessa questão porque ela é muito, ela traz algumas coisinhas. Realmente, a última é que está correta. Mas vamos lá. Primeiramente, a pergunta está fazendo de 800 a 1300. Vocês lembram que eu falei para vocês? Ah, mas tinha doenças como a peste negra que matou se não me engano, foi um terço da Europa. Está correto. No entanto, a peste negra, ela é após 1300, beleza? Fiz essa confusão com a questão das informações. Mas eu ainda defendo que essa questão deveria ser anulada. É uma questão que deveria ser anulada porque essas concepções ainda ela está é uma questão bastante confusa e que traz várias versões diferentes. E por isso eu seria a favor para essa questão ser anulada, beleza? Mas se já que temos que achar uma questão, então a questão que mais está incorreta na análise dos dados que a gente viu em cima é o aumento da população ocorreu exclusivamente pelo fim das invasões bárbaras. Não foi exclusivamente pelo fim das invasões bárbaras. Na verdade, foi tanto pelo fim das invasões bárbaras, mas níveis técnicos de técnicas agrícolas que foram desenvolvidas, aumentando a produção agrícola, fez com que a população aumentasse ainda mais. Então, isso é um dos motivos. A rotação em cultura e inovações técnicas só ocorreram no século XVII, no século XV, está errado. Começaram as inovações técnicas, a rotação técnica, cultural e tudo mais, começaram no ano 1000, na verdade, né? Que por causa das feiras medievais, as cruzadas e tudo mais. Beleza? Então, espero que tenha entendido. Qualquer questão de dúvida, você pode entrar em contato comigo que a gente resolve. Lembrando que a gente tem aí o chat. Você pode escrever o chat. No entanto, na minha tela bem aqui, tá aparecendo basicamente o nosso slide. Então, qualquer coisa, você liga o seu áudio, fala, professor, responde minha questão no chat, que eu volto para o chat, tá bom? Se você estiver vendo essa gravação gravada, por favor, entre em contato comigo no WhatsApp para a gente poder responder da melhor forma possível. Vou mandar um áudio, enfim, a gente vai resolver sempre, ok? Gente, espero que vocês estejam gostando dessas análises de questões através de gráficos. São questões bastante complexas que precisam de um entendimento maior. Então, por isso que a gente está vendo isso com mais ênfase. Mas vamos lá, né? Analise o gráfico sobre as principais exportações do Brasil. Então, exportações do Brasil entre o ano de 1821 a 1830. Então, é um período razoavelmente curto da história, basicamente 9 anos, que vai desde a proclamação da independência, em 1800, um pouquinho antes da proclamação da independência, na verdade, 1822, que acontece a proclamação da independência, e vai até o fim do primeiro reinado, que é 1830. Até porque 1830 começa o período regencial, que é do ano de 1830 a 1840, 10 anos aí, basicamente, de regência no período regencial, 1840 para frente, a gente tem, tô certo? Tô certo. Propriamente dito, a gente tem o período do segundo reinado, que é do Império de Dom Pedro II. Então, é muito importante que vocês analisem essas questões. Então, a gente tem o fumo como produto de menos exportação, couro de grande exportação, café, 18,4% apenas, algodão, 20,6% e açúcar 30,1. Então, essa é as informações. É um dados que foi pego lá em 1871, que está no livro sobre Brasil em perspectiva. Então, é um dados bastante importante. A gente tem que analisá-lo com bastante cuidado. Vamos às questões? A partir apenas olhando esses dados, o que você pode falar? O açúcar ainda é um importante produto de exportação brasileiro. Uma outra concepção, a gente só exporta matéria-prima. Fumo, couro, café, algodão e açúcar é apenas matéria-prima. E você precisa lembrar disso. O Brasil era um país agroexportador. Nós não éramos uma indústria. Beleza? A gente teve questões na aula passada sobre indústria. E aí você percebeu que somente depois de 1860, 60, isso, 1860, que a gente vai começar a ter uma indústria melhorzinha. Porque até então a gente não tinha indústria, é um país produtor de matéria-prima.
agroexportador, principalmente de plantation, né? A gente tinha essas grandes plantations, tanto algodão até então, a grande potência econômica produzia algodão era os Estados Unidos, mas entrou na Guerra de Secessão, e aí o Brasil começou a produzir algodão em larga escala. O açúcar, que tinha sido rompido esse ciclo, a gente tem um ciclo da cana-de-açúcar do século XVI até o século XVII. No final do século XVII, mais de 100 anos, o ciclo do açúcar ele se encerra, mas a gente não para de produzir. Ele simplesmente será trocado pelo ciclo do ouro, que vai até o final do século XVII. No final do século XVII, o ciclo do ouro, século XVII, não, sai até o final do século XVIII, na verdade, entre o começo do século XVII e século XVIII. No final do século XVIII, o ouro ele vai ser escasso e voltaremos novamente nossos olhos para a cana-de-açúcar e produzindo cana-de-açúcar, certo? Que por mais que seja um produto que não estava ganhando dinheiro, era o principal produto de exportação brasileiro. Como o açúcar passou a ser barato, a gente começou a caçar outros produtos para serem exportados, entre eles café, couro, algodão e fumo. Em 1822, o Brasil se torna independente, a gente tem que olhar a bandeira do Brasil no processo. A bandeira do Brasil tem dois ramos, o de tabaco, ou fumo, e o do café, que eram os dois produtos de grande qualidade brasileira. Lembrando que, por exemplo, o fumo, ele entra logo no começo da produção, logo no começo, quando a gente já estava no ciclo do ouro, principalmente para trocar por escravos na África. O couro é basicamente um produto do norte, muito bem empenhado, e também do sudoeste, ali principalmente pelos bandeirantes. O café, ele chega no Brasil no século XVIII, veio contrabandeado da Guiana Francesa, um brasileiro, um português foi lá, roubou uma muda na Guiana Francesa e trouxe para o Brasil, e começamos a produzir em grande escala. O algodão foi por causa do problema da Guerra de Secessão nos Estados Unidos, e o Brasil aproveitou a guerra deles e começou a produzir algodão. E o açúcar, a gente já tinha uma história do açúcar desde o século XVI, né? Então, o açúcar era um importante. Se você for no Nordeste até hoje, meu aprovado, você vai ver lá que até hoje o Nordeste ainda é um grande produtor de açúcar. A maioria das bandeiras do Nordeste, os símbolos do Nordeste, dos estados do Nordeste, ainda tem a cana-de-açúcar como seu principal produto de exportação agrícola. Então vamos lá, analisando o gráfico sobre a economia do primeiro reinado, podemos concluir que a economia brasileira mantinha o mesmo perfil do período colonial baseado na agricultura de subsistência. Errado. Primeiro que o período colonial a gente nunca teve agricultura de subsistência. A agricultura de subsistência nunca existiu no Brasil colonial. Sempre foi agricultura de agroexportação. Sempre foi exportação. Nunca foi agricultura de subsistência. A agricultura de subsistência é o que você produz apenas para o que você vai utilizar. No período feudal era agricultura de subsistência. No Brasil colonial, nunca. Então essa questão você não vai marcar. B. A atividade açucareira ainda era a principal fonte de renda e o açúcar é o produto mais exportado. Beleza, essa questão tá ótima, essa alternativa tá muito boa. E, de fato, a atividade açucareira ainda era a principal fonte de renda, mesmo que ela tinha sido rompido o principal ciclo dela, que foi rompida por causa da crise do açúcar, as Antilhas começaram a produzir açúcar e começou a ser o principal concorrente no Brasil. Mesmo com uma concorrência bastante difícil, que é a açúcar das Antilhas, ainda assim a gente era o principal produto de exportação depois da queda da produção de ouro no Brasil. E a gente era uma exportada. Isso a gente consegue analisar automaticamente olhando os dados. Mas vamos ver a próxima? O fumo e o couro eram os principais produtos exportados, visto que eram usados na compra de escravos. Não era. O principal produto exportado é o café, o algodão e a cana-de-açúcar. Então, não, essa questão está completamente errada. Apenas analisando você vai ver. O café surgiu como o principal produto de exportação, superando os demais produtos? Ainda não. Lembrando que o café vai se tornar o principal produto de exportação a partir dos anos 30. No período regencial, a gente vai ter um boom de desenvolvimento a partir de 1831. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, não, essa questão está errada. As exportações de algodão declinaram devido ao aumento do produto de roupas de couro. Se você observar, basicamente, não existe este dado. Eles colocaram isso, mas não existe essa informação nos dados. Então, você vai desclassificá-la, sobrando apenas a atividade açucareira, ainda era a principal fonte de renda e o açúcar do produto exportado. Então, a gente ainda era. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre esse açúcar. A gente vai ter mais uma questão sobre açúcar, então vamos rapidamente olhar isso aqui. Eu quero que vocês observem esse mapa, que é o mapa do Brasil, que mostra... Gente, tira print disso, meu querido. Tira print disso, porque esse mapa é um achado.
Eu mesmo vou guardar para mim, porque ele é fantástico, ele é quase um mapa mental, mano. Você tem todos os ciclos, os locais que eram esses ciclos, o que era produzido e a época que era produzido, e ainda as migrações. É um mapa muito foda, muito bom. Então você tem cana-de-açúcar, onde lá Ilhéus, Olinda e tudo mais. Então ele é muito bem feito. A questão do tabaco, onde era produzido o tabaco, onde tinha a pecuária, a época que a pecuária teve um grande ciclo, a pecuária e agricultura de subsistência, que é muito raro, então você pode perceber que pontos específicos não era grande coisa, pecuária e algodão que é basicamente, o algodão é basicamente lá em São Luís. Depois você tem mineração, que vai em Minas Gerais, ali no Goiás e Mato Grosso. Café, que basicamente Sudeste. E cacau, que é básica. Cacau tá onde? Deixa eu ver. Cacau tá em Salvador também. Ok? Aí as direções no norte, por exemplo, que é o que nos cabe, que é o que você tem que olhar com mais atenção. A questão da borracha, castanha e as drogas do sertão, que tem uma importância gigante para a história do Amazonas e, obviamente, a nossa história. Ok? Alguma dúvida, pessoal, que vocês gostariam de ressaltar nesta questão? Alguma coisa que vocês gostariam de saber? Não, prof, tranquilo. Gostou? A explicação está ok? Uhum. Então vamos lá, e vamos continuar, né, minha gente? Porque tem muita coisa aí ainda, a gente tem questão pra caralho pra ver até às 19, às 19, não rolou não, até às 17 horas. Vamos lá então, uma outra pergunta sobre a exportação no Brasil. Analisa a tabela sobre os produtos de exportação no Brasil. Então, só que ela traz uma comparação. Vocês podem notar que você, na tabela anterior, você comparava produtos, analisava produtos. Aqui, você tem que analisar produtos, você tem que analisar datas e saber qual a diferença de cada coisa. E por que que você exporta, numa época exporta uma coisa a mais, uma época exporta uma coisa a menos. Então é muito importante que você analise esses dados. E ele pega, mano, um período absurdamente grande, que ele vai de 1821 até 1900. Então, praticamente todo o período do Império, do Brasil independente, mais uma parte da República. Então é um período bastante grande a qual você precisa comparar. Você precisa entender esse produto de exportação. Por que que esses produtos de exportação não está 100%, professor? Por que que no total ele não está 100%? Porque a gente também produzia manufaturas. Desde 1808, quando a família real chegou, a família real portuguesa veio para o Brasil, as manufaturas estavam liberadas no Brasil e a gente começou a produzir manufaturas. Então, só que era, como vocês podem notar, pequenas coisas. Então não era muita coisa, por isso, por causa disso. Então vamos lá, então, olhar. Então você tem, de 1821 a 1830, você tem o café 18,4, que são os dados que a gente já viu. 30,1 da açúcar, 0,5 do cacau, algodão 20,6 de algodão, 0,1 de borracha e couros e peles 3,6. Então, produtos que a gente tinha grande exportação, então vocês podem ver que é quase irrisório. Quando você pega 1831, 1840, o café vai pular de 18% para 43%. Olha, um boom de desenvolvimento, de produção. O açúcar, entre os anos, pula de 30 para 24, então caiu. O cacau sobe pouco, a gente vai começar a produzir erva mate, a gente diminui a produção de fumo, diminui a produção de algodão, aumenta a de borracha e diminui couros e peles. Quando você pega, por exemplo, já 1841 a 1850, a gente vai produzir menos café, vai produzir mais açúcar. Quando você pega, principalmente, vamos pular um pouquinho, 61 a 70, 45% de produção de café, 12% do açúcar. Olha como o açúcar caiu, o algodão manteve ali, borracha caiu, subiu de 0,1 para 3,1. Quando você pega os anos 800 mesmo, 71 a 800, os anos 700 é o grande boom de produção de café no Brasil. Quando a gente fala, caralho, a gente vai produzir muito café, que tudo passa a ser basicamente café. 56,6% era apenas produção de café. 11%, mano, era açúcar. 1,2% cacau. Erva mate, 1,5%. Fumo, 3,4%, o fumo aumentou, inclusive. Algodão, 9,5%, caiu demais. Borracha, 5,1%. E couros e peles, 3,2%. Eu quero que depois vocês observem outros dados, como, por exemplo, entre os anos 91 e 900.
quando 64% era a produção de café. Açúcar caiu 6,6%. Mas observe uma outra coisa: borracha, 15%. Porque a gente está entre os anos de 1880 basicamente até 1890, 1920, mais ou menos, a gente tem o período áureo da borracha, né? Então você tem uma grande produção de borracha no Brasil. Então, porque é esse período que as pessoas vêm pro norte do Brasil para a produção de borracha. E é o primeiro ciclo da borracha. É quando o norte do Brasil passa a ser o grande boom de desenvolvimento, mesmo que o principal produto de exportação ainda seja o café. Bora para as perguntinhas? Analisando a tabela sobre a economia do segundo reinado, podemos concluir que, então, apesar da pergunta, apesar da tabela pegar do primeiro reinado até o Brasil, a pergunta é sobre segundo reinado. O Brasil deixou de ser um país monocultor e diversificou sua pauta de exportação, sendo o café o principal produto exportado? É isso que você pode concluir quando analisa esses dados durante o Segundo Reinado, do ano de 1841 a 1890? A gente pulou basicamente de 41,4 para 61,5% da produção de café. A maioria basicamente era exportação de café. Paramos de produzir o resto das coisas. Tudo ficou ali focado no café. Opa! A segunda fase da Revolução Industrial, ocorrida em 1850, contribuiu para o algodão tornar-se o produto mais exportado. O algodão não era o produto mais exportado, inclusive teve uma queda, um pouquinho antes de 1810. Em 1850 teve um leve aumento analisando os dados. O fim do tráfico negreiro, ocorrido a partir de 1850, contribuiu para a queda da exportação do café devido à falta de mão de obra. A gente pode perceber que o café só começou a produzir mais. Em 1850, apesar do fim da Lei Eusébio de Queiroz, começaram a trazer europeus para o Brasil. A entrada maciça de imigrantes ingleses ocorrida na segunda metade do século XIX fez com que a erva mate tornasse o principal produto agrícola brasileiro. Não era o principal produto agrícola brasileiro e não foi a vinda de imigrantes ingleses, na verdade, foi de alemães. A diversidade da agricultura de exportação foi um dos fatores que contribuiu para o grande desenvolvimento industrial brasileiro no final do século XIX. Vamos ver qual é a questão correta? Só pode ser a A. O Brasil deixou de ser um país monocultor e diversificou sua pauta de exportação, sendo o café o principal produto. Quando a gente volta aqui na análise, o café é o principal produto de exportação, no entanto, a gente ainda mantém essa certa produção. Como você pega bem aqui em 1850, você tem café, você tem o café aumentando a sua produção. No entanto, a gente vamos manter outros produtos, principalmente se você for comparar com produção de erva mate, com outras produções. É claro que a gente ainda tem o café como principal produto, está focado no café. Toda a economia brasileira está focada no café. Todavia, a gente tem essa necessidade de outros produtos, ok? A gente produz outros produtos, mas a economia brasileira estava totalmente focada, tanto que a gente chama isso de ciclo do café. Vamos ver essa explicação aqui. A cultura, em pequenas proporções do norte do país, foi se expandindo em direção ao sudeste, quando a partir de 1870 teve seu grande momento, no oeste paulista. Então marca aí, lembre, foi primeiramente no oeste paulista o grande boom de desenvolvimento do café. Solo rico para cafezais, porque dizia-se que a terra era roxa, né? E isso era essencial para o café. As fazendas se espalharam, a produção exportadora cresceu e os imigrantes, principalmente italianos, vieram à entrada das fazendas. Mais tarde, com o trabalho livre e a iniciação da mecanização, os fazendeiros diversificaram suas atividades, investindo no comércio da indústria de bens de consumo. Assim se resume a história do café no Brasil. Então você tem a partir de 1840 começa a se tornar o principal produto de exportação, o grande boom nos anos 70 dessa exportação, e a gente tem que lembrar que foi graças ao café que São Paulo e Rio de Janeiro se tornam as duas principais províncias e as províncias mais ricas do Brasil. Principalmente os produtores de café de São Paulo, que desenvolveram tanto a cidade de São Paulo, inclusive tornando a cidade de São Paulo uma cidade industrial, uma cidade bastante rica e até hoje a maior cidade do Brasil. Alguma dúvida, minha gente? Alguma Não, dúvida? professor. A Vitória fez uma pergunta no chat pro senhor. Deixa eu dar uma olhada bem aqui. O senhor pode enumerar rapidamente o ciclo econômico do Brasil? Posso sim. Eu já coloquei mais ou menos isso em alguns slides meus, mas vamos lá. Vitória,
Primeiro ciclo é o ciclo do pau-brasil, que vai de 1500 a 1530. Lembrando que 1500 e 1530 a gente chama também de período de pré-colonização, beleza? Esse período chamado de pré-colonização, porque a gente ainda não tem uma colonização efetiva do Brasil. A gente ainda só está vindo pessoas aqui para explorar o café, explorar o pau-brasil. 1530, começa-se, vem as primeiras mudas de cana-de-açúcar para o Brasil, porque o Portugal já produzia cana-de-açúcar na África, perceberam que o Nordeste brasileiro tinha os mesmos, e aí, tanto que você tem em Pernambuco, a capitania de Pernambuco se desenvolve graças à cana-de-açúcar. A partir de 1530, essa produção de cana-de-açúcar começa a produzir e a gente entra no chamado período de cana-de-açúcar, ou também chamado de período de engenhos, então, Brasil Engenho, que vai até, nesse período a gente passa por União Ibérica, Brasil holandês, e lá no final do século XVII, essa cana-de-açúcar começa a ser produzida nas Antilhas e o produto começa a cair. Portugal, desesperado, começa a investir dinheiro nos bandeirantes paulistas para eles encontrarem ouro. Eles encontram, então, ouro em Minas Gerais e começa um novo ciclo. No final do século XVII, começa um novo ciclo chamado Ciclo do Ouro. O ciclo do ouro no final do século XVII, 1690 mais ou menos, vai até meados do século XVIII, até 1750, no século XVIII. 1750, o ouro começa a decair. Novamente, a gente volta os nossos olhares para a exportação da cana-de-açúcar. No entanto, nessa mesma época, chegam as primeiras mudas de café no Brasil. Se torna, então, a cana-de-açúcar ainda é uma grande importância para o Brasil, apesar dessa segunda fase ainda ser bastante, digamos, tímida. A partir dessa segunda fase da cana-de-açúcar que a gente viu, a gente começa a diversificar a nossa produção a partir de 1750 para frente, que é quando o ouro está caindo. A gente começa a produzir outros produtos como tabaco e outros mais. No entanto, a gente ainda não tem propriamente dito um ciclo do café. O ciclo do café ela começa a partir de 1840, que a gente começa a ter toda a nossa produção voltada para o café, apesar de ser bem mais diversificado a produção de café do que os outros dois ciclos, quando o ciclo do cana-de-açúcar e o ciclo do engenho. O café vai se tornar o produto mais exportado brasileiro e toda a economia vai ser voltada ao café até 1930, quando o Era Vargas vai romper com esse ciclo e vai começar a focar na população urbana e na industrialização brasileira. Ok? Entendeu, Vitória? Depois, eu posso passar um mapa mental para vocês, tá bom? E aí, mostrando isso com datas e detalhes, só me manda lá no grupo que eu vou responder. Porque desde ontem eu estou focado nessa aula e aí eu não pensei nisso. Os ciclos da Amazônia, chamado o ciclo da borracha, ele tem dois ciclos, que começa em 1880, que começa a produzir borracha na Amazônia, chamado na época de Bela Época Amazônia. Tanto que Manaus e Belém começam, nesse período, a se tornar as cidades mais modernas do Brasil, pra você ter noção, né? No entanto, em 1914, na verdade, com a Primeira Guerra Mundial, esse produto começa a cair. Primeiramente, porque eu vou xingar, gente. Desculpa aí o xingamento. Os ingleses, filha da puta, eles pegaram muda da nossa. Os ingleses, filha da puta, pegaram mudas da nossa borracha, levaram para as Filipinas e começaram a produzir borracha nas Filipinas, com um preço muito barato, quebrando a borracha no Brasil. Beleza. Esses começaram a produzir a borracha nas Filipinas, no entanto, veio a Segunda Guerra Mundial. Quando ocorreu a Segunda Guerra Mundial, as Filipinas estavam envolvidas e não tinha como produzir borracha, voltando a produzir borracha no Brasil. Então, os Estados Unidos vai financiar, a partir de 1940, a borracha do Brasil. No entanto, acaba a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos retira todo o investimento, jogando novamente a região norte para o esquecimento. Beleza? E aí o ciclo da borracha nunca mais se manteve pujante como antes. Ok? No entanto, a gente tem que lembrar, apesar do ciclo da borracha, esse primeiro ciclo ser muito bom, ainda o café era o principal produto de exportação brasileiro. Mas para o norte foi assim fantástico.
fantástico mesmo. E Roraima tem um papel super importante nesse processo de ciclo da borracha, porque foi graças à importância de Manaus que Manaus começou a mandar, a pegar e criar fazendas do que seria Roraima para produção de gado, para fornecer gado para Manaus. Beleza? As drogas do sertão, basicamente, aos começos século XVI, século XVII e século XVIII, a gente poderia falar que é esse na época que os jesuítas vinham cá para pegar a droga do sertão, mas não era nem um ciclo, não existe um ciclo da droga do sertão. Era o principal produto de exportação do norte. Beleza? Mas não era um ciclo, não tinha uma importância grande. Era apenas porque o norte não tinha como produzir outra coisa, a não ser explorar os índios para eles pegarem as drogas do sertão. O que é droga do sertão? Cacau, guaraná, açaí, baunilha, essas coisas que a gente encontra no norte do Brasil, que é para grandes produtos do norte. Alguma outra dúvida? Professor, e o garimpo daí de Roraima, em que momento ele começou? O garimpo de Roraima ele vai ser a partir do século XX. Basicamente, a partir dos anos, se eu não me engano, dos anos 80, que vai ser. A gente encontra ouro no Brasil desde o começo, encontra ouro em Roraima, desde o comecinho do século XX. No entanto, o grande boom de produção aurífera em Manaus, em Roraima, vai ser a partir no final dos anos 70 para frente. No final dos anos 70, você vai ter o boom de produção de ouro em Roraima. Nos anos 80 vai vir muita gente para cá, tanto que Boa Vista tem um boom de crescimento. E aí, então, a queda novamente no final do século XX, já pelos anos 90, que esse ouro vai começar a decair, mas até hoje é de importância grandiosa para a economia, mas ainda traz os mesmos problemas que estavam trazendo nos anos 70 e 80, que é a mineração ilegal. Ok? Professor, muito obrigada. E qualquer coisa, eu estou aqui. E qualquer coisa, eu posso passar para vocês os slides que eu utilizei nas minhas aulas, que são fontes de informações muito boas. Vocês podem pegar essas fontes, dar uma lida, entender melhor essas aulas. Beleza? Combinado? Só me cobrem depois, porque senão eu não vou lembrar. Vamos lá, então. Beleza, professor. Pergunta número 10. Observe o gráfico a seguir. Então, você tem a curva do desemprego aonde provavelmente nos Estados Unidos. Por quê? Tudo que está aqui tem uma relação com os Estados Unidos. O craque da Bolsa de 29, né, que é o grande boom, houve um absurdo no crescimento do desemprego. O desemprego começa a cair, principalmente por causa do New Deal, que é o novo acordo, basicamente, começa a cair. No começo dali, em 37, 38 e 39, a gente tem o começo da Segunda Guerra Mundial, então o desemprego começa a aumentar, a recessão começa a aumentar. No entanto, ela depois, 38, os Estados Unidos vai começar a perceber que a Europa, novamente em guerra, era ótimo para a economia dos Estados Unidos, então os Estados Unidos vai começar a produzir muito, e aí vai trazer, principalmente, vai começar a produzir. No entanto, nos anos 40, os japoneses têm essa cagada, esse erro drástico de atacar os Estados Unidos no ataque de Pearl Harbor, fazendo com que a população comece a trabalhar ainda mais para vencer a guerra. Então, você tem a queda abrupta, né, do desemprego. Então, basicamente, é isso que você está mostrando. É isso que você tem que saber na análise desses gráficos. Vamos lá, então? Na história dos Estados Unidos, New Deal e Pearl Harbor, indicado no gráfico, refere respectivamente a seguintes fatos históricos. Então, o que ele está perguntando, meu querido? O que foi New Deal e o que foi Pearl Harbor? Por que o New Deal tem um papel no processo de queda do desemprego e por que Pearl Harbor também tem a queda no desemprego? Então, ele está fazendo duas perguntas. É uma pergunta razoavelmente fácil, desde que você lembre desses dois fatores, né? Que é importantíssimo. Vamos lá. A política intervencionista do Estado na economia é retirada dos Estados na Segunda Guerra Mundial? Errado. A política intervencionista do Estado na economia pode até ser, o New Deal foi isso. No entanto, a retirada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial é erradíssimo, não tem nada a ver. Isso não é Pearl Harbor. A adoção pelo Estado de um programa de recuperação econômica e social do país e o ataque japonês à base aeronaval norte-americana. Olha, essa aí está muito boa. De fato,
Desculpa, a adoção pelo Estado de um programa de recuperação econômica e social, de fato foi no Deal, foi isso, esse tentativa de melhorar a economia. Então o Estado ele vai empenhar-se em produzir para desenvolver a economia dos Estados Unidos que estava em decadência, estava em frangalhos. E o Pearl Harbor foi o ataque japonês à base aeronaval norte-americana. Mas vamos ver as outras? Talvez as outras estão melhor que essa. Marca inicial do agravamento da crise econômica dos Estados Unidos e a vitória dos Estados Unidos contra o eixo? Totalmente errado. O New Deal, na verdade, já está ali no meio, a crise dos Estados já está muito grande. D. Política econômica que desencadeou a grande recessão de 1938 e o início do programa de criação de frentes de trabalho para portuários? Nada a ver. Isso aqui questão não tem nada a ver. E. O estado de pleno emprego e bem-estar social e o agravamento da crise de emprego em consequência da entrada dos Estados Unidos na guerra? Totalmente errado. Então, obviamente, só pode ser a questão B. A adoção pelo Estado de um programa de recuperação econômica e social do país. Dizia-se, Roosevelt até falava na época que o melhor programa, acho que foi o Roosevelt que fez o programa do Deal, o melhor programa social, ele para melhorar a economia do país, precisava dar emprego para as pessoas, que era o principal problema do desemprego. Então, eles vão criar grandes construções financiadas pelo governo. E o governo vai contratar essas pessoas desempregadas para trabalhar em pontes, escolas, essas construções absurdamente grandes, né? Porque o New Deal jogou no buraco muitas pessoas, ok? E a Pearl Harbor foi ataque. Inclusive, gente, eu sempre digo, assistam Pearl Harbor, o filme Pearl Harbor é muito bonito, é lindo o filme e traz uma história, um panorama muito interessante sobre o ataque japonês no Pearl Harbor, ok? Que era uma base aeronaval dos Estados Unidos no Havaí, que é nos Estados Unidos, né? Eu estou passando diretamente para a próxima pergunta, porque a próxima pergunta também tem uma relação com a mesma questão, que é a questão 11. A questão refere-se à tabela seguinte. Então, 1929, preços 95,3, salários 100,5. 1930 caiu para 8,6 e o salário 8,1. Em 1931, preços 73,0, 61,5. Então você tem que analisar isso aí. Analisando esses dados, conclui-se corretamente que a crise, então ele está falando de uma crise de salários, uma crise de preços, que tem a queda desse produto. Vamos lá? A. Fez parte da Grande Depressão atenuando pelos efeitos da implementação do New Deal? Você pode notar que você tem ali uma queda bastante abrupta. Então, será que é isso? Efetuou os preços da economia. Lembrando que, voltando bem aqui, só para na tabela anterior, o New Deal foi em meados de 33, já quase 34. Então, voltando, nem pega necessariamente o New Deal os dados, ok? Efetuou os preços na economia americana com impacto significativo na massa salarial? Foi de superprodução, pois os preços se elevaram devido à grande quantidade de produtos disponíveis, né? Constituir uma avaliação histórica equivocada, uma vez que no ano de 1909 a economia americana era satisfatória? Totalmente errado. Só pode ser a A. Faz parte da Grande Depressão atenuada pelos efeitos da implantação do New Deal. Então, exatamente, a tabela mostra em 1929 para frente que só vai ser atenuada do efeito New Deal que vai acontecer depois de 33. Então, está completamente correta essa questão, porque ela traz isso. Esses problemas de preços e salários que vai cair muito com a crise de 29, que estava 95, depois o outro 100, vai cair muito. Olha, se você pegar de 29 a 30, caiu de 100 para 44%. Então, o salário caiu demais. Os preços de 95 para 65 caiu demais. O que vai melhorar os efeitos da Grande Depressão? Vai ser o New Deal. O que vai pôr? Cara, vai ser muito foda a Segunda Guerra Mundial. Graças à Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornou a principal potência econômica mundial. Vamos entender um pouquinho essa crise de 29 e o New Deal? Eu trouxe um textinho muito bom para vocês. A crise de 1929 colocou em xeque a viabilidade das medidas econômicas liberais, que apontavam o mercado capitalista como um instrumento ideal para alcançar o equilíbrio econômico e social sem a intervenção maciça do Estado. Como não tinha essa intervenção maciça do Estado, o que aconteceu? O Estado vai quebrar. Esse Estado vai ter um problema sério. Beleza? Pessoal, só um minutinho. Deixa eu só tirar aqui. Um minutinho, eu volto. Um minutinho, por favor.
Desculpa, pessoal, tava só ali atendendo uma coisa, mas já voltei. Foi rapidão, né? Então, você tem a resposta à crise foi encontrada pelos próprios Estados Unidos, que foi o New Deal. Mas o que que foi o New Deal? Então, você tem a crise da Bolsa de Valores, pelo fato que o Estado não controlava a economia estava dando livremente. Existe críticas, se foi isso ou não foi isso? Existe críticas, porque muito dizem que a culpa, na verdade, também foi do Estado, porque o Estado distribuiu dinheiro de forma completamente irregular, o que de fato aconteceu. É, mas o que a gente muitas vezes cai nas provas é uma crise de superprodução. E aí, o que que atenuou isso? O New Deal, que é o Estado intervindo na economia com mais eficácia. Quais foram as principais medidas do New Deal? Desvalorização do dólar para tornar a exportação mais competitiva. Então, o New Deal começou a tentar exportar mais. Então, a ideia era tentar exportar o máximo possível. Empréstimo aos bancos para evitar falência no sistema financeiro. O próprio Estado começou a financiar os bancos para que esses bancos melhorassem e voltassem novamente à ativa. Criação do sistema de seguridade social, com destaque para seguro-desemprego e a Lei de Seguridade de 1935. Com isso, esse seguro não deixava a população sem dinheiro, porque uma população sem dinheiro, obviamente, vai ser uma população que vai gastar demais. Que, aliás, que não vai gastar, né? Como é que você vai gastar sem dinheiro? Era o mesmo problema, por exemplo, com o coronavírus. Por que que o governo foi lá e deu dinheiro para as pessoas do coronavírus? Foi porque era bonzinho? Não. Obviamente, o governo vai pegar tudo isso de volta com os impostos. No entanto, vai movimentar a economia e não vai deixar as pessoas nem morrer de fome e também nem tampouco ficar sem produzir. Direitos de organização sindical, coisa que até então era proibida nos Estados Unidos, começou a surgir. Estímulo à produção agrícola como um produto de grande importância e construção de grandes obras públicas, com destaques de hidrelétricas e rodovias, que começaram a ser absurdamente grandiosas. Então, é uma coisa que você tem que focar, que você tem que saber. Vamos lá, então, entender rapidamente o ataque à base naval estadunidense de Pearl Harbor, que foi feito no dia 7 de dezembro de 1941. Cara, a gente pode muito bem afirmar que ah, o Japão cutucou leão com vara curta, tá ligado? Porque os Estados estavam de boa, tava só mandando, exportando, assim, tá ligado? Só mandando, exportando produtos para a Europa, não tava tendo problema com ninguém, exportava algumas bombas, exportava algumas coisas, mas não tava com problema com ninguém. O Japão, então, foi lá e atacou Pearl Harbor, mexendo no orgulho estadunidense e deixando os Estados Unidos putaço a ponto de convocar e literalmente entrar na guerra efetivamente. Então a guerra pode ser dividida nesses dois lados, tá ligado? Antes e depois do ataque de Pearl Harbor. Consequências desses ataques. O saldo da destruição do ataque para os americanos foi de mais de 2.000 mortos, cerca de 5 navios que afundaram, além de muitos outros foram danificados. No filme que você vai assistir esse filme, não vai, Vitória? Não vai, Vitor? Então, Vinícius, vocês têm que assistir esse filme. No Japão, o ataque de Pearl Harbor foi considerado uma propaganda de uma grande vitória da marinha japonesa. Esse ato levou os Estados a declarar guerra ao Japão. A estratégia japonesa era impor rápidas derrotas dos Estados Unidos para forçar uma negociação de rendição dos americanos. Entretanto, isso não aconteceu, e poucos meses após Pearl Harbor, os Estados Unidos passam a dominar o conflito contra o Japão, com importantes vitórias que aconteceram na Batalha de Midway e a Batalha de Guadalcanal, em 42 e 43. O conflito entre as duas nações, contudo, estendeu até 1945, quando os Estados Unidos vão lançar as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Aquilo ali, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, que foi as primeiras utilizações de bombas nucleares, mano, foi uma coisa de muito rancor do coração dos Estados Unidos, tá ligado? É tipo assim, vocês destruíram 3 navios meus, olha aí, eu destruindo uma cidade inteira sua, tá ligado? Foi muito, lembra aquele meme, tá ligado? Aquele meme de bomba atômica. Lembrou. Eles simplesmente jogaram lá. E aí, na primeira, que Hiroshima, o Japão falou, beleza, desculpa. E aí eles, não, aceitamos desculpa. E Nagasaki. Então foi, rancor, pesou no coração, coitado, né? E se tornou uma das maiores catástrofes da Segunda Guerra Mundial. Por isso que a gente tem lá naquelas questões que a gente viu na aula anterior, a questão de morte de civil. Morreu muito mais civis na Primeira Guerra Mundial do que na Segunda Guerra Mundial. Ok? Entenderam? Esses dois, tanto New Deal como Pearl Harbor, e por que a importância deles para o desenvolvimento da, que eu posso dizer assim, o desenvolvimento dessa região dos Estados Unidos.
Sim, professor. É bem importante analisar, porque nos dois você está mexendo com análises, né? Você tem o New Deal, que vai desenvolver a economia, e você tem também o Pearl Harbor, que vai também desenvolver a economia, porque, cara, quando você vê os filmes, por exemplo, os estadunidenses, eu gosto de falar estadunidense para parecer chique, tá? Os estadunidenses deixavam seus empregos para trabalhar, cara, nas fábricas de bomba, de tão ódio que a galera ficou. Roosevelt, que inclusive ele era paraplégicos, ele não mexia as pernas, ele, para falar na ação, ele fica em pé, tá ligado? E fala: os Estados Unidos não vai se curvar. Cara, aquilo ali emocionou uma galera, que aí que fez a pessoa. Vamos matar os japoneses! Tanto que, após o ataque de Pearl Harbor, os Estados Unidos começou a criar campos de concentração japoneses, mandando para esses campos de concentração japoneses, né? Pouca gente fala disso, mas você sabe. Observe a tabela, vamos para a próxima questão. Observe a tabela, evolução do número de engenhos. Então, novamente, a gente está falando sobre engenhos, ok? Então, vamos lá. Então, basicamente, como que os engenhos desenvolveram? E ali você tem as capitanias. Quais as únicas capitanias que deram certo? Pernambuco e São Vicente. A gente já viu isso aqui. Então, em Pernambuco, em 1570, tinha 23 engenhos. Em 1629, 150 engenhos, ok? Na Bahia, tinha 18, depois tinha 80, certo? Em São Vicente tinha 4, depois tinha 6, e depois, a partir do século XVII, eles vão parar de produzir cana-de-açúcar, porque todo o foco passou a ser o Nordeste. Mas você pode pegar as principais capitanias do Nordeste vão todos produzir cana-de-açúcar. Vamos lá? A tabela expressa o processo de expansão dos engenhos no decorrer do século XVIII, do século XVII, aliás, na porção nordeste do Império Português na América. Houve essa expansão, vamos olhar aqui, no século XVII, a gente pode notar que muitas capitanias do Nordeste começaram a produzir cana-de-açúcar, né? Opa! B. A fertilidade do continente americano, que contribuiu para a ocupação equilibrada das áreas litorâneas e do sul do interior. Não, a gente tem que lembrar que o cana-de-açúcar foi produzido exclusivamente, praticamente, quase exclusivamente no Nordeste e no litoral. Então não teve isso. C. O declínio da produção da açucareira, que enfrentou a concorrência de produção aurífera mais barata e lucrativa. Será que era mais barata? Não, custava muito mais caro, né? Mas vamos aqui guardar essa questãozinha. E a D. O crescimento da produção do Rio de Janeiro, que incentivou a transferência da capital de Salvador para o centro. Não, nada a ver. Quem era capital durante todo o ciclo da cana-de-açúcar era Salvador. Somente durante o ciclo do ouro que Rio de Janeiro vai se tornar capital do Brasil. E o abandono das faixas brasileiras, das faixas próximas ao litoral e a interiorização em direção ao sertão para garantir a expansão das culturas, totalmente errado. Só pode ser, então, o processo de expansão dos engenhos no decorrer do século XIX na porção nordeste do Império Português, na América. Por que não o declínio da produção açucareira, que enfrentou a concorrência da produção aurífera, mais barata e lucrativa? Primeiramente, nos dados não mostra isso, não fala da produção aurífera. Segundo, a gente só pode notar um crescimento depois do ciclo do ouro, já em 1690, que esse ouro vai começar, vamos colocar como data mesmo de expansão, começo do século XVIII, que você vai ter o ciclo do ouro se tornando o principal produto brasileiro, né? Porque até então não era. Então, a tabela mostra exclusivamente essa produção de ouro. O que a gente tem que observar? Como os engenhos se multiplicaram no Nordeste brasileiro após, já no século XVII para frente. Aqui eu trouxe para vocês, minha gente, a economia açucareira. Olha esse mapa mental bonitinho aí que você vai ver. Tá uma explicação muito boa. Ele fala a questão do solo. Por que cana-de-açúcar? Solo, a experiência nas ilhas do Atlântico que os portugueses já tinham, o preço elevado e a abundância em madeira para os encaixotamentos no Brasil. Então, por isso que a gente começou a produzir cana-de-açúcar. Então, tem uma explicação toda perfeita bem aí, né? A engenho, unidade de produção do colonial, passou a ser o símbolo dessa economia açucareira. Então, você tem
As características: monocultura, latifúndio, escravidão, que sustentavam a produção da cana-de-açúcar no Brasil. Então, é uma coisa que não pode sair da sua mente. Alguma dúvida nessa questão? Não. Então, bora para frente. Deixa eu voltar aqui. Vamos para 13. Uma das mais importantes leituras para as análises políticas e militares ocidentais no século XX foi a obra Choque de Civilizações, da estrategista estadunidense Samuel Hinton. A interpretação dominante defendia que, no contexto do fim da Guerra Fria, o principal ameaça para a civilização judaica cristã do Ocidente eram os integrantes do mundo muçulmano árabe do Oriente. As grandes divisões da humanidade e a fonte predominante do conflito do século XXI serão de ordem cultural. As nações, estados, continuarão a ser os agentes mais poderosos dos acontecimentos globais, mas o principal conflito ocorrerá em nações e grupos de diferentes civilizações. O choque de civilizações dominará a política global. As linhas civis entre as civilizações serão de linhas de trabalho no futuro. Esse é o texto inicial. Olha esse mapa. Nesse mapa está aí principalmente as maiores reservas de petróleo do mundo. Então, o texto está falando desses problemas culturais e um mapa abaixo, a produção de petróleo no mundo. Primeiro lugar é quem? Arábia Saudita. Segundo lugar, Irã. Terceiro lugar, Iraque. Quarto lugar, Kuwait. Depois, Emirados Árabes. Depois, Venezuela. Depois, Líbia. Depois Rússia, aliás, depois Líbia, Cazaquistão, Nigéria. Então, a gente pode muito bem afirmar que os principais produtores de os principais, primeiro, pelo menos os 5 primeiros principais, estão no Oriente Médio. Exatamente o lugar de maior exploração e de maior guerra. O Oriente Médio é marcado por uma guerra, por várias guerras, né? Vamos ver mais? Vamos ver a pergunta. Após comparar as ideias dos textos e a informação contida no mapa, assinale a alternativa que expressa uma leitura crítica e realista da visão do choque de civilizações do mundo atual. Gente, essa pergunta está razoavelmente difícil e ela vai fazer você errar. Tenha cuidado, porque você tem que analisar tanto o texto quanto o mapa e as informações do mapa. É uma pergunta razoavelmente difícil. E outra coisa, enquanto o texto está fazendo uma alusão que o problema não vai ser econômico, o problema não vai ser político, na verdade, o problema será muito mais, digamos assim, cultural, o texto está mostrando qual é a questão econômica e política. Então, analisando isso, qual a sua leitura crítica e realista? Qual a melhor leitura crítica e realista da visão do choque das civilizações, fazendo uma relação com os dois. Por isso que é uma questão razoavelmente difícil. Razoavelmente não, eu diria difícil. Os atentados do 11 de setembro de 2001 em Nova York reforçaram a tese do conflito preponderante cultural e religioso entre o judaísmo e cristianismo do Ocidente e o mundo dos fundamentalistas árabes e islã. Será que a briga, o 11 de setembro, foi feito unicamente por questões religiosas? O que é que vocês acham? Analisando criticamente, Osama Bin Laden atacou realmente as Torres Gêmeas por questões puramente religiosas. Foi um conflito cultural e religioso. É uma análise. B. A guerra contra o terror, desencadeada em 2001 no mandato de George W. Bush, presidente dos Estados Unidos da América, envolveu fortes componentes culturais e civilizatórios na luta contra o Afeganistão, Iraque e Irã. Será que a guerra ao terror feita por George W. Bush tem motivos unicamente brigas culturais? Questões culturais que George W. Bush está fazendo? É apenas porque aquela galera não é legal? A crise humanitária vivida em alguns países da União Europeia é a viva demonstração do modo como se manifestam os valores ocidentais do acolhimento, sem racismo ou xenofobia de seres humanos, fugitivos das zonas de conflito. Será que a crise, a União Europeia é tão boazinha assim? Ela está acolhendo as pessoas? Vem cá, meu querido, sem racismo, sem xenofobia? Será que isso está acontecendo atualmente na União Europeia? Não tem problemas, eles estão acolhendo todo mundo sem distinção de raça, cor ou localidade? D. O atual choque entre a civilização judaica cristã ocidental e o mundo muçulmano árabe do Oriente tem expandido a democracia, o respeito aos direitos humanos e reduzido as ações do fundamentalismo no mundo. Será que essas duas culturas, a cultura judaico-cristã
e a cultura árabe muçulmana quando elas se juntam, elas estão reduzindo as ações de fundamentalismo no mundo e melhorando a concepção de direitos humanos. E os conflitos no Oriente Médio, a invasão do Afeganistão e a destruição do Iraque não tiveram motivações culturais ou religiosas, mas expressam a disputa geopolítica imperialista por motivos de fontes de energia. Gente, essa questão vai mexer com essa questão de senso crítico seu. Ela está evocando esse senso crítico. Então, obviamente, a melhor questão que traz esse pensamento de senso crítico é a E. Porque a gente sabe que guerras, ninguém gasta dinheiro por causa de cultura, ninguém gasta dinheiro por causa de religião. Ninguém, gente, ninguém. Pode ser fundamentalista o tanto que for. Tudo envolve dinheiro. Dinheiro. Tudo envolve dinheiro. Tanto o ataque às Torres Gêmeas, quanto a invasão do Afeganistão, a destruição do Iraque, a guerra na Síria, envolve muito dinheiro. Muito dinheiro. E, principalmente, a gente tem os Estados Unidos como principal imperialista do mundo na atualidade, que mete o bedelho em toda economia que tem muito petróleo. Então, porque os Estados Unidos é o maior consumidor de petróleo do mundo. Eles consomem tanto petróleo que o que eles produzem não consegue atender às necessidades deles. Então, eles precisam sempre tentando manter esse controle do petróleo no mundo. Quando você coloca óleo demais na panela, os Estados Unidos já metem ali a bandeirinha deles. É um meme muito clássico, esse meme é muito clássico, que mostra exatamente essa questão. Onde tem óleo, os Estados Unidos vai lá e mete o bedelho. Isso é uma realidade. Então, já caiu em várias provas, os navios as charges, por exemplo, dos Estados Unidos entrando nos países falando, estamos defendendo a democracia com bombas e produtos para estocar, né, petróleo. Porque eles se metem em tudo que tiver petróleo. Tendo petróleo, eles estão se metendo. E é muito interessante, porque, por exemplo, isso pode cair a questão da Venezuela. Vocês viram que a Venezuela é o 6º país de maior produção de petróleo do mundo, né? Uma produção de petróleo absurdamente grande. Os Estados Unidos estão tentando influenciar na política da Venezuela. Se é certo ou que é errado, não sei, mas a gente sabe que está. A Guiana também encontraram jazidas de petróleo na Guiana. Inclusive, a Guiana está com uma perspectiva de crescimento de PIB em 200%, minha gente. 200% na produção no PIB da Guiana. Então, a Guiana vai se tornar um dos países mais ricos da América do Sul. E aí? Será que os Estados Unidos já estão pensando em relação? Lembrando que a Guiana já tem uma relação com os Estados Unidos de longas datas. Então, sim, está. Então, é uma visão crítica. Acertaram essa questão quando responderam? Quero saber de vocês. Acertaram? Entenderam essa questão? Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Não, professor, sem dúvida, ficou bem explicadinho. Ah, beleza, então. Então vamos passar para a próxima, porque a gente precisa encerrar essa aula e a gente ainda tem algumas questões aí para frente. Vamos lá para a próxima, então. No contexto da Guerra Fria, a Coreia foi dividida em 2 estados rivais, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Observe a tabela a seguir algumas informações sobre esses 2 países. Então, são informações comparativas entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. São perguntas razoavelmente atuais, porque isso é uma estimativa de 2006 e 2007. Então, são questões da atualidade. Qual a importância da Coreia na atualidade? É uma pergunta, basicamente isso. Então você tem a Coreia do Norte, que é muito maior do que a Coreia do Sul, a população na Coreia do Norte é menor do que na Coreia do Sul, a expectativa de vida na Coreia do Norte é menor do que na Coreia do Sul, o PIB da Coreia do Sul é absurdamente maior do que a Coreia do Norte, a exportação é absurdamente gigante do que a Coreia do Norte, e o exército da Coreia do Norte é muito maior do que a Coreia do Sul. Então, basicamente, você tem que olhar isso. Ok? Vamos lá. A respeito das Coreias, analise os dados e estabeleça uma alternativa correta. Então, é uma pergunta sobre a atualidade, porque você tem que olhar as informações dos dados. Se você for apenas por questões históricas, você vai responder essa questão de forma errada. Então, você tem que olhar a questão atualidade. O alto volume de exportação da Coreia do Norte deve-se à existência de um vigoroso parque industrial e uma mão de obra barata e pouco qualificada? É errado. Não.
essa questão você não vai marcar. Lembrando que a Coreia do Norte é um produtor de tecnologia, um grande produtor de tecnologia. Então, não, a Coreia do Sul, na verdade. E, inclusive, não sei se você está vendo essa aula pelo seu Samsung, a Samsung é uma marca da Coreia do Sul, uma marca de celular da Coreia do Sul, e eles exportam para o mundo inteiro. A densidade demográfica da Coreia do Norte é mais elevada do que a Coreia do Sul. A densidade demográfica é maior? É errado. Olha, analisando os dados, você vai ver que na Coreia do Sul tem mais pessoas do que a Coreia do Norte. Densidade demográfica é mais pessoas, população. A Coreia do Sul, um dos tigres asiáticos, possui grande capacidade exportadora, o que contribui para que seu PIB seja superior ao da Coreia do Norte. Real. A Coreia do Sul faz parte dos chamados tigres asiáticos, que são, se não me engano, 4 países. A gente vai dar uma olhada para ter certeza, daqui a pouco eu vou falar. Países de grande poder de exportação. Isso você pode estudar tanto na geografia quanto na história, mas essa pergunta é muito mais histórica, porque você tem que analisar essas duas. Na Coreia do Norte, um dos mais duradouros regimes comunistas indica que a expectativa de vida revela um desenvolvimento social superior da Coreia do Sul? Errado, porque você pode muito bem ter notado que, na verdade, se vive menos na Coreia do Sul do que na Coreia do Norte. O efetivo militar da Coreia do Norte é maior do que da Coreia do Sul, em razão da população e do PIB norte-coreano serem mais elevados do que a do Sul. Estaria perfeito se parasse na questão do PIB. Então, só pode ser a Coreia do Sul, um dos tigres asiáticos. Vamos conhecer mais um pouquinho os chamados tigres asiáticos. Na década de 1970, 4 países da Ásia, Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan, começaram a entrar no processo de exportação, processo de industrialização. Quando chega logo depois o modelo de industrialização desses países, quando chama IOE, Industrialização Orientada para Exportação. Então, as indústrias desses países basicamente é exportação. Ou seja, são indústrias transnacionais que se estabelecem em países e exportações locais, implantando parques industriais. E a gente tem que lembrar uma coisa, pessoal. Por que tigres asiáticos? O tigre ele é rápido e ele é feroz. Isso porque a industrialização desses países foi uma industrialização rápida e de uma competitividade absurdamente feroz. Eles são extremamente competitivos. Então, eles vendem coisas muito baratas, muito rápido. Beleza? É uma exportação mais rápida possível. Provavelmente, boa parte você já deve ter comprado alguma coisa de um desses países, que são os países de maior produção, maior produção industrializada praticamente da Ásia, ok? Então, é uma pergunta relacionada à história e geografia. Conseguiram responder essa questão? Estava razoavelmente fácil, né? Conheciam esse tigre asiático? Rapaz, conhecia não, professor. Pois é, mas aqui na Isolada de História você aprende geografia, você aprende tudo. Então vamos lá para a próxima pergunta. A posição das 3 classes de renda mais baixa. Não são perguntas aqui, a gente vai entrar em perguntas sobre o final da ditadura militar, ou regime militar, um termo mais utilizado na atualidade, regime militar. Então, é um quadro que fala sobre o Brasil, então você vai pegar de 1984, ou seja, governo de Figueiredo, final do regime militar. Posição das 3 classes, A, B e C, e renda mais baixas com população economicamente ativa. Então, foi produzido pelo Adaly Guilherme, Crime e Código, Partido Generais e Política Brasileira, História do Brasil. Beleza, então você vai pegar Brasil. Então, miserável, de até meio salário mínimo, 13% da população, é uma população muito alta. Indigentes, que recebem um pouquinho mais de um salário mínimo, 22%, altíssima. Pobre, que recebe até 2 salários mínimos, 25% da população brasileira. Então, é razoavelmente gigante isso, a gente precisa analisar com bastante cuidado. Então, você tem Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Então, dentro da análise de vocês, qual é a região mais pobre? Analisando, com certeza você vai falar o Nordeste. O Nordeste está 25% da população é miserável, 29% da população é indigente e 23% da população é pobre. Então, razoavelmente, era a região mais desigual da história do Brasil. Se você pegar o norte, a gente tem
apenas 7,1 de miseráveis, apenas 17,1 de indigentes e 27 de pobres. Se você for analisar com o Nordeste, a gente tinha mais pobres do que o Nordeste. No entanto, isso não é legal, né? Sudeste, ele tá menos pior, digamos assim, né? Menos pior, mas a gente pode muito bem afirmar que a região com os melhores índices é a região sul do Brasil. Uma pergunta? A partir dos dados, é correto concluir que em meados de 1980, ou seja, os dados são de 1984, então é meados de 1980. Com um forte crescimento econômico no período, houve melhoria na distribuição de riqueza em todas as regiões do país? Houve essa melhoria? Analisando os dados, você pode muito bem afirmar que houve melhoria? Não, né? Os efeitos positivos da chamada milagre econômico brasileiro permitiram a erradicação da miséria do Norte e Sudeste. Totalmente errado. A gente pode muito bem afirmar que o milagre econômico é muito mais Sul e Sudeste do que o resto da região. Havia uma forte, aliás, a diminuição da miséria indigente no Norte estava relacionada com o início da exploração do petróleo na região. Errado. Nada a ver. O Norte, durante o regime militar, você tem a Sudã e o INCRA para tentar trazer essa produção, de desenvolver a região Norte, principalmente a Zona Franca de Manaus. No entanto, não houve essa melhoria de fato. A gente pode muito bem afirmar que a Zona Franca de Manaus melhorou a desigualdade dentro da região. Todavia, não em comparação a outras regiões do Brasil. Havia uma forte desigualdade regional no país, correto? Com o Nordeste concentrando as maiores taxas de pobreza. Correto. Se você pegar os indigentes, os miseráveis e os pobres, eles têm as maiores taxas, infelizmente. Apesar de ser a região mais rica do país, o Sul concentrava a maior porcentagem de miseráveis e indigentes. Errado. Isso aí, completamente errado. Então, só sobrava a D mesmo, que é essa questão do Nordeste ser o país mais desigual. E é muito doido. A gente vai ver na próxima questão. Observe essa análise, o gráfico e a imagem. Então, novamente, um gráfico que pega o comecinho ali do regime militar e já quase o final do regime militar, mostrando PIB nacional, PIB per capita, indústria e agricultura. E do lado, uma foto. Barracos instalados em terrenos atravessados pelas linhas de transmissão da Light. Light é a concessionária de energia elétrica do Rio de Janeiro, em um bairro periférico, Rio de Janeiro e São Paulo. Um bairro periférico da capital paulista em 1976. E olha aí. Então você tem, na foto do lado, você tem o desenvolvimento da produção de energia, uma coisa que era uma bandeira do regime militar, do milagre econômico, desenvolvendo logo abaixo, né, uma pobreza extrema. A partir da análise do gráfico e da imagem, está correto afirmar que no Brasil, no período do regime militar, a política nacional reformista compatibilizou o combate do surto inflacionário com a política de desenvolvimento da periferia urbana? Totalmente errado. Você está vendo bem, a periferia não desenvolveu. O combate a essa periferia não ocorreu. A periferia aumentou. A desigualdade no Brasil aumentou. A modernização da economia foi acompanhada da estagnação do crescimento e do avanço da favelização das grandes cidades. Então, houve essa modernização da economia no Brasil durante o regime militar? Não. A gente até melhorou economicamente, mas dependente do capital estrangeiro, tanto que a gente aumentou a nossa dívida externa. Favelização avançou lado a lado com o crescimento econômico, com uma espécie de contrafase do milagre econômico. Corretíssimo. A favelização, a desigualdade no Brasil, ela aumentou em contramão ao milagre econômico. Então, ao mesmo tempo que o PIB do Brasil passou lá para cima, a desigualdade do Brasil aumentou, as pessoas estavam cada vez mais pobres. Então, digamos assim, é uma hipocrisia de fato. Mecanização da produção agrícola fixou o trabalhador no campo de conduta, promoveu a miséria e a pobreza da população nas cidades. Errada. Então, só sobra a C. A favelização avançou lado a lado com o crescimento econômico. Vamos entender mais aqui. Olha esse meme que eu fiz. Um dos títulos de Médici, que é do milagre econômico, era Brasil, ame-o ou deixe-o. Só que o Brasil que ele estava fazendo, esse milagre econômico que parecia bonitinho, mas na verdade ferrava o brasileiro. Aumentava a desigualdade no Brasil porque não atendeu todo mundo. Então, uma população, principalmente do Sudeste e Sul, melhorou de situação com o milagre econômico, mas o resto do Brasil, cara, não melhorou.
principalmente o Nordeste. O Nordeste ainda era um reduto de grande desigualdade social. Vamos entender então, porque essa pergunta está fazendo referência à causa que caiu o regime militar. É uma das coisas que vocês precisam entender. O regime militar ele vai de 64 a 85 e sua crise começa nos anos 70 e desencadeia até os anos 80. Podemos citar as principais causas do fim da ditadura militar ou regime militar no Brasil. Primeiro, desgaste político com o fim do milagre econômico, com inflação às alturas, desemprego nas alturas, salários baixos e aumento da dívida externa. Então, o milagre econômico teve filhos malditos, né? Longa permanência de militares no poder. Quando os militares entraram, em 1964, havia uma expectativa que eles ficassem poucos anos, até a estabilização política. Dizia-se que ele ficaria um mês, dizia que ele ficaria uma semana. É tipo a pandemia, todo mundo começou a pandemia falando, durará 15 dias, vai ser de boa. Estamos aqui no nosso 5º mês de pandemia, né? Era basicamente isso o regime militar. Achava que eles ficariam pouco tempo, eles ficaram 21 anos. Então, isso trouxe problemas. Intenção do governo de Geisel de fazer uma abertura lenta e gradual e segura em direção à redemocratização. Então, começou pelo Geisel, que foi o 4º presidente, e ele falou, olha, vamos abrir sim redemocratizar o Brasil, mas de forma lenta e gradual. A lei da anistia, que perdoava todos os crimes cometidos durante o regime militar, tanto de pessoas contra o governo quanto de favor do governo. Oposição de militares linha dura, que era começar a ser visto como problemas. Os civis não queriam mais, não aceitavam mais esses militares que mandavam matar, que mandavam prender e tudo mais. Greve de metalúrgicos do ABC Paulista, de 78, 79 e 80, principalmente colocando como um dos grandes líderes, que depois se tornou presidente do Brasil, Lula. Eleições de 1982, um outro grande exemplo que mostra, porque o Brasil não deixou de ter eleições. É claro que as eleições eram extremamente problemática. Mas as eleições de 1982 mostrou que o país não estava mais do lado dos militares, porque a maioria foi para o MDB, que era o partido de oposição, que é o que falava contra o governo, né? E o partido Arena perdeu a maioria no governo. E por causa disso, a ditadura militar, o regime militar, acabou com o presidente Figueiredo. Então é muito importante que vocês compreendam isso. Para a galera que está vendo essa aula gravada, muito obrigado. E qualquer coisa você pode entrar em contato comigo, beleza? E até mais.